Capítulo 17. Predições do Evangelho. Ninguém é profeta em sua terra. Morte e paixão de Jesus, perseguição dos apóstolos, cidades impenitentes, ruína do templo e de Jerusalém, maldição aos fariseus, minhas palavras não passarão, a pedra angular, parábola dos vinhateiros homicidas, um só rebanho e um só pastor, advento de Elias, anunciação do Consolador, segundo advento do Cristo, sinais precursores, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, julgamento final. Ninguém é profeta em sua terra. 1. E tendo vindo para sua terra, os instruía em suas sinagogas, de sorte que, tomados de admiração, eles diziam: de onde vieram para essa sabedoria e esses milagres? Não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas entre nós? De onde vêm, pois, a todas essas coisas? E assim faziam dele um objeto de escândalo. Mas Jesus lhes disse: um profeta não é desonrado senão em sua terra e em sua casa, e não fez ali muitos milagres por causa de sua incredulidade. São Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. 2. Jesus enunciou aí uma verdade que se fez provérbio, que é de todos os tempos, e à qual se poderia dar mais extensão dizendo que ninguém é profeta quando vivo. Na linguagem usual, esta máxima se entende como o crédito que um homem goza entre os seus e aqueles no meio dos quais vive, da confiança que inspira pela superioridade do saber e da inteligência. Se ela sofre exceções, são raras, e em todos os casos não são jamais absolutas. O princípio desta verdade é uma consequência natural da fraqueza humana e se pode explicar assim. O hábito de se ver desde a infância, nas circunstâncias vulgares da vida, estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material que faz com que, frequentemente, se recuse a reconhecer uma superioridade moral naquele do qual se foi o companheiro ou o comensal, que saiu do mesmo meio e de quem se viram as primeiras fraquezas. O orgulho sofre pelo ascendente que é obrigado a suportar. Quem se eleva acima do nível comum é sempre o alvo do ciúme e da inveja. Aqueles que se sentem incapazes de atingir a sua altura se esforçam por rebaixá-lo pela difamação, a maledicência e a calúnia. Gritam tanto mais forte quanto se vejam mais pequenos, crendo crescer e eclipsá-lo pelo ruído que fazem. Tal foi e tal será a história da humanidade enquanto os homens não tiverem compreendido a sua natureza espiritual e não tiverem alargado o seu horizonte moral. Também esse preconceito é próprio dos espíritos estreitos e vulgares que relacionam tudo à sua personalidade. Por outro lado, geralmente se faz do homem que não se conhece senão pelo seu espírito, um ideal que aumenta com a distância dos tempos e dos lugares. São despojados quase sempre da humanidade. Parece que não devem falar e nem sentir como todo mundo, que a sua linguagem e os seus pensamentos devem estar constantemente no diapasão da sublimidade, sem pensar que o espírito não poderia estar incessantemente tenso e num estado perpétuo de superexcitação. No contato diário da vida privada, vê-se muito o homem material que nada distingue do vulgo. O homem corpóreo que fere os sentidos apaga quase sempre o homem espiritual que não fere senão o espírito. De longe, não se vêem senão os brilhos do gênio. De perto, vê-se o repouso do espírito. Depois da morte, a comparação não existe mais. Só resta o homem espiritual e parece tanto maior quanto a lembrança do homem corpóreo está mais distante. Eis porque os homens que marcaram a sua passagem sobre a terra por obras de um valor real são mais apreciados depois de sua morte do que quando vivos. São julgados com mais imparcialidade porque os invejosos e os ciumentos desapareceram. Os antagonistas
mecanismos pessoais não existem mais. A posteridade é um juiz desinteressado que aprecia a obra do Espírito, aceita-a sem entusiasmo cego se ela é boa, rejeita-a sem ódio se ela é má, abstração feita da individualidade que a produziu. Jesus podia tanto menos escapar às consequências desse princípio, inerente à natureza humana, porque vivia num meio pouco esclarecido e entre homens todos voltados para a vida material. Seus compatriotas não viam nele senão o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto eles, e se perguntavam o que poderia torná-lo superior a eles e lhe dar o direito de censurá-los. Também, vendo que a sua palavra tinha menos crédito entre os seus, que o desprezavam, do que sobre os estranhos, ele foi pregar entre aqueles que o escutavam, e no meio dos que encontrava a simpatia. Pode-se julgar de quais sentimentos seus parentes estavam animados para com ele, por esse fato, que seus próprios irmãos, acompanhados de sua mãe, vieram numa assembleia onde se encontrava para se apoderarem dele, dizendo que ele havia perdido o espírito. São Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21 e, de 31 a 35, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Assim, de um outro lado, os sacerdotes e os fariseus acusavam Jesus de agir pelo demônio. De outro, era taxado de loucura pelos seus parentes mais próximos. Não é assim que se usa em nossos dias com respeito aos espíritas, e estes devem se lamentar por não serem melhor tratados pelos seus concidadãos do que não o foi Jesus? O que não tinha nada para se admirar há 2000 anos entre um povo ignorante é mais estranho no século XIX entre as nações civilizadas. Morte e paixão de Jesus. 3. Depois da cura do lunático, todos ficaram admirados com o grande poder de Deus, e quando todo o mundo estava na admiração do que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: colocai bem no vosso coração o que vou lhes dizer. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa linguagem. Ela lhes era de tal modo oculta que dela nada compreendiam. E eles estudavam mesmo interrogá-lo a esse respeito. São Lucas, capítulo 9, versículos 43 e 45. 4. Desde então, Jesus começou a revelar aos seus discípulos que seria preciso que ele fosse a Jerusalém, que ali sofreria muito da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, que fosse posto para morrer e que ressuscitasse no terceiro dia. São Mateus, capítulo 16, versículo 21. 5. Quando estavam na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens, e eles o farão morrer, e ele ressuscitará no terceiro dia, o que os afligia extremamente. São Mateus, capítulo 17, versículos 22 e 23. 6. Ora, Jesus, indo para Jerusalém, tomou à parte os seus 12 discípulos e lhes disse: vamos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, a fim de que o tratem com escárnio, e que o açoitem e o crucifiquem, e ele ressuscitará no terceiro dia. São Mateus, capítulo 20, versículos 17, 18 e 19. 7. Em seguida, Jesus, tomando à parte os seus 12 apóstolos, lhes disse: eis que vamos a Jerusalém, e tudo o que foi escrito pelos profetas com respeito ao Filho do Homem vai ser cumprido, porque ele será entregue aos gentios, escarnecê-lo-ão, será açoitado e o farão morrer, e ele ressuscitará no terceiro dia. Mas eles não compreendiam nada de tudo isto. Sua linguagem lhes era velada e não entendiam o que lhes dizia. São Lucas, capítulo 18, versículos 31 a 34. 8. Tendo Jesus terminado todos os seus discursos, disse aos seus discípulos:
Sabeis que a Páscoa se fará em 2 dias, e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ao mesmo tempo, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do grande sacerdote chamado Caifás, e tiraram conselho juntos para encontrarem meio de se apoderarem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. E diziam, não é preciso que seja durante a festa, de medo que se excite algum tumulto entre o povo. São Mateus capítulos 26, versículos 1 a 5. 9. No mesmo dia, alguns dos fariseus vieram lhe dizer, ide daqui, saí deste lugar, porque Herodes quer vos fazer morrer. Ele lhes respondeu, ide dizer a essa raposa, tenho ainda que expulsar os demônios e dar saúde aos enfermos, hoje e amanhã, e no 3º dia serei consumido pela minha morte. São Lucas capítulo 13, versículos 31, 32. Perseguição aos apóstolos. 10. Guardai-vos dos homens, porquanto eles vos farão comparecer em suas assembleias, e vos farão açoitar em suas sinagogas, e sereis apresentados por minha causa aos governantes e aos reis, para lhes servir de testemunho, bem como às nações. São Mateus capítulo 10, versículos 17 e 18. 11. Eles vos expulsarão das sinagogas, e o tempo vem em que quem vos fizer morrer crerá fazer uma coisa agradável a Deus.